Graça e paz, irmãos. Bom dia. Mais um domingo estamos aqui juntos. Glória a Deus que temos nos mantido em contato. Glória a Deus que temos tido todos os nossos encontros virtuais, à distância. Mas Deus tem sido presente em nosso meio, tem abençoado as nossas vidas, apesar de tudo que temos visto e que temos percebido no nosso país, tudo que temos visto e percebido à nossa volta. Apesar de tudo isso, temos tido paz em nosso coração e esse é o desejo, do meu coração, que ao passo que nós tenhamos essa nossa nova lógica de congregar, de congregarmos, de cultuarmos ao Senhor, que nós não venhamos a perder a paz. Aliás, que seja um momento em que você esteja crescendo cada vez mais no Senhor, aprendendo mais sobre Ele, para que cada vez mais essa paz envolva o seu coração. Antes de iniciarmos o nosso culto, eu quero dar alguns avisos. Primeiramente, lembrando que você vai ver aqui no cantinho da tela aqui uma imagenzinha meio estranha. Para quem não conhece, isso se chama QR Code ou QR Code. O que é isso? É um meio, que você pode acessar uma página da internet. Então, você que tem, por exemplo, um iPhone ou algum celular Apple, o único que tem o iPhone, você mira a sua câmera para esse símbolozinho e aí você vai ser direcionado para uma página, para um formulário que nós criamos. E você que tem Android, eu acho que você tem que baixar um aplicativo, eu não sei te explicar muito bem sobre isso, mas eu acho que você tem que baixar um aplicativo, também direcionar para esse símbolozinho, para essa imagem que você está vendo, e aí você vai ser direcionado para um formulário. O nosso objetivo com esse formulário é conhecer aqueles que estão assistindo às nossas reuniões, que nós não temos contato, que não são da nossa congregação, e para você que é da nossa congregação, esse é também um meio pelo qual você pode mandar os seus pedidos de oração, os seus motivos de oração. Toda terça-feira nós temos uma live para falar sobre oração e para pontuarmos ali alguns motivos de oração. Toda semana também enviamos o semanário de oração, que é um meio que nós temos para organizar a nossa oração em conjunto, nossa oração entre a igreja. Então, se você quiser receber esse formulário também, você tem a opção lá de nos enviar o seu contato para você receber esse semanário de oração. Certo? Além disso, eu também quero dizer a você o seguinte: nós temos socorrido algumas vidas com alimento, com cesta básica. Então, se você quiser contribuir de alguma maneira, com algum tipo de doação, seja em valor ou mesmo em alimento, entre em contato conosco também, seja pelo Instagram, seja pelo WhatsApp, caso você tenha o meu contato, ou tenha o contato de alguém da nossa congregação. Que em nome de Jesus você possa, nesse momento, apesar de toda a insegurança, toda a incerteza que o mundo tem tido, que você possa ser alguém que abençoe as pessoas, que socorra as vidas. E nós, como igreja, também temos essa função e estamos fazendo isso. Assumimos alguns desafios e temos cumprido esses desafios em socorrer algumas vidas e temos abençoado algumas famílias e muitas famílias ainda serão abençoadas. Acesse o nosso Instagram, que é _comunidade em Cristo, e lá você terá informações sobre como participar. No demais, eu espero de fato que você esteja sendo abençoado com as nossas reuniões pelo Instagram, com as nossas lives que nós temos feito, e que em nome de Jesus você cresça no Senhor. Temos tido outras pessoas de outras congregações junto conosco, e isso tem sido uma bênção para nós. E para você que é da nossa congregação, para você que é da nossa comunidade, eu quero dizer que estou com saudade de todos vocês, que não vejo a hora desse momento passar, apesar de ainda não termos uma previsão para isso, mas espero que as coisas melhorem e espero te ver muito em breve, meu irmão. E lembrar que no que você precisar, estamos aqui, você pode entrar em contato, nós podemos conversar, podemos de alguma maneira nos aproximar, guardando, logicamente, todo o cuidado possível, mas caso você tenha alguma urgência, alguma situação delicada, não hesite em entrar em contato comigo, ou mesmo com o Alan, com a Jana, ou mesmo com a minha mãe, com a Érica, com o Gilson. Espero que você busque socorro nos irmãos da igreja, naqueles que você conhece, que você tem proximidade, que você tem amizade. Que Deus abençoe a sua vida, que hoje seja um dia especial, que você ouça a voz do Senhor através deste culto, através deste momento, através das canções, através da pregação, e que você possa crescer um pouco mais neste domingo. Vamos orar?
Senhor, nós te agradecemos, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor tem sido maravilhoso com as nossas vidas, ó Pai. Aliás, o Senhor nos salvou e ainda assim, Pai, continua a nos abençoar, Pai, de todas as maneiras, Pai, que nós nem percebemos muitas vezes, Pai. Te louvo porque o Senhor nos tirou, Pai, do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, Pai. E é por isso, Pai, que em meio a tudo que temos vivido, temos tido paz em nosso coração. Pai, se há alguém, Pai, neste momento que está angustiado, se há alguém que está preocupado, se há alguém que está sendo regido pelo medo, Pai, eu peço, Deus, que o Senhor, em nome de Jesus, Pai, vá aos corações, Pai, adentre aos corações, Pai, que as pessoas possam perceber a sua voz, reconhecer a sua voz e abrir a porta dos seus corações para que o Senhor possa, então, fazer morada, para que o Senhor possa fazer a tua obra, Pai. Deus, que em nome de Jesus, Pai, esse não seja um momento protocolar, Senhor, não seja um momento de simplesmente cumprirmos com uma obrigação, Pai, mas mais do que isso, Pai, que seja um momento para nós avançarmos no Senhor, um momento para nós percebermos o Senhor, um momento para o Senhor se manifestar, Pai, que cada família, Pai, perceba, Pai, cada família experimente, Pai, deste momento, Pai, neste momento, Pai, da Tua presença, Deus, em nome de Jesus, Deus, eu te peço e te agradeço, Pai. Amém, Deus. Amém? Vamos louvar ao Senhor, amém? Eu te bendirei quando tuas bênçãos eu provar, quando teu rio me saciar, eu te bendirei. Eu te bendirei quando no deserto estiver, quando a solidão me envolver, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei quando a luz do sol brilhar em mim, quando tudo certo estiver, eu te bendirei. Eu te bendirei no caminho de aflição, se a dor tomar meu coração, eu te bendirei. Pelas bênçãos recebidas, te dou louvor. Quando as trevas me cercarem, cantar eu vou. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, eu te bendirei. Eu te bendirei, ó Senhor, teu glorioso nome bendirei. Soberano Deus, em ti confiarei. Tu és o meu Senhor, teu nome bendirei. Ó soberano Deus, em ti confiarei.
te bendirei, eu te bendirei, ó Senhor, no glorioso nome bendirei. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo no mar, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, teu amor não falha. Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem. 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 Pois tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Senhor, que essa possa ser uma verdade dos nossos corações, que o seu amor, Pai, nunca falha, Pai, de que
o seu amor é eterno por nós, Deus. Obrigado por isso. E que possamos habitar no lugar secreto, Deus, junto a Ti, Pai, independente da situação, Pai, que possamos buscar a Ti, Pai, buscar a Tua face, Deus. Amém. Tu és tudo que eu espero. O meu fôlego tu és. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Leva-me mais perto. Onde eu te encontro. Num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. E mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva toda glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, envolva toda glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, num lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Amém, irmãos. Glória a Deus. Vamos à palavra, amém? Na semana passada nós iniciamos uma nova série, né, tratando a respeito da tentação de Jesus ali no deserto, e a nossa série está intitulada assim, Lições de uma Quarentena. Né? Como você pode ver, estamos tratando de Mateus capítulo 4, do versículo 1 até o 11. Lições de uma quarentena, Jesus e a tentação no deserto. E hoje o tema que nós vamos abordar é reconhecendo as vozes, né? Reconhecendo as vozes do deserto. Veja, o deserto é um momento em que Jesus, para quem não conhece as Escrituras, ou para quem, né, está desavisado, aparentemente ele está só. Aparentemente Jesus está ali
sozinho. Aliás, nós, né, quando passamos por uma situação de adversidade, quando passamos por um deserto em nossa vida, a impressão é que nós estamos sozinhos, né, desamparados. Mas isso não é verdade. O deserto é o momento, o deserto é a situação em que Deus quer que nós vivamos, né, como filhos. Na semana passada nós abordamos esse assunto. Somos filhos, né? E ali nós percebemos que a tentação no deserto ela é precedida, antes da tentação de Jesus no deserto, nós temos ali Jesus sendo aprovado por Deus, né? Deus, a voz de Deus diz quando Jesus é batizado: este é o meu filho em quem eu tenho prazer. E a partir dali então, logo naquele momento, após esse fato, que Jesus é levado para o deserto. E aí nós tratamos desse tema, né? Que para você entrar no deserto, a melhor coisa é você entrar no deserto sabendo que você é filho de Deus. Já que você já sabe disso, que você é filho de Deus, porque você reconheceu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, agora nós vamos tratar de um outro assunto dentro deste mesmo texto. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo 4, e nós vamos ler de novo todo o texto, do versículo 1 ao versículo 11. Eu sei que já lemos na semana passada, mas eu quero que você grave, né, que você tenha mesmo marcado no seu coração esse texto. Amém? Diz assim: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E disse-lhe: tudo isto eu te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Então o diabo o deixou e os anjos vieram e o serviram. Amém? Hoje nós vamos tratar, nós vamos abordar o versículo 3 e o versículo 4, que diz assim: o tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra e eu te peço que o Senhor fale ao nosso coração, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor use a minha vida e que o Senhor fale aos corações como o Senhor tem falado ao meu coração, Pai. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus, Pai. Amém. Bom, é fato que a tentação de Jesus no deserto nos traz muitas lições, né? Estudando esse texto, né, eu tenho visto quantas coisas nós temos, né, em um versículo apenas, né? Só nesse versículo que Jesus responde para o tentador: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Só esse versículo a gente podia ficar conversando o dia inteiro, né? Se estivéssemos aqui tomando um café na nossa igreja, nós poderíamos conversar sobre esse versículo o dia todo. Mas vamos lá, e eu quero entrar com você no tema e trabalhar sobre essa afirmação: reconheça as vozes. Meu irmão, nós, na situação adversa, no deserto, nós precisamos entender que existem vozes falando aos nossos corações. Existem vozes falando aos nossos ouvidos e nós vamos entender isso agora. Veja, olha só, nós temos diversos personagens aqui, né? E você vai entender o que eu quero dizer com isso. Primeiro, o versículo 3 diz assim: o tentador aproximou-se dele e disse. Bom, a primeira voz que nós temos aqui nesse texto é a voz do tentador, né? O tentador chega para Jesus e perceba que se você ler o versículo 2, diz assim: depois de jejuar 40 dias e 40 noites,
teve fome. O tentador não chega do nada. O tentador não chega totalmente despretensioso. Não, ele chega exatamente no momento que Jesus tem fome. Ele chega no momento da necessidade. Ele chega numa ocasião, no momento oportuno para que ele faça a sua proposta. A primeira voz que nós percebemos no deserto, aqui neste fato, é a voz do tentador. É interessante percebermos que o tentador, quando ele fala como se não estivesse falando, né? Ele fala propondo. Sabe aquela impressão que a gente tem? A impressão que a gente tem é que ele fala como se ele não quer assumir responsabilidade, ele não quer se comprometer com você. Então ele fala, dá uma ideia, lembre da tentação da serpente com a Eva, né? Ele fala assim, olha, é verdade que o Senhor disse, é verdade que Deus disse, ele propõe, ele fala como quem não fala. A voz do tentador é uma voz, meus irmãos, muitas vezes para nós que nós não percebemos. Muitas vezes a voz do tentador, ela vem a nós e nós não reparamos que é o tentador falando. Aliás, há que se dizer que nós vamos perceber quem está falando quando nós observamos o conteúdo da fala. Né? Às vezes o tentador chega, ou alguém chega dizendo algo para você, dando uma ideia, e se você não prestar muita atenção, você vai achar que é um amigo, você vai achar que é um parente, você vai achar que é sua mãe, seu pai. Mas muitas vezes, numa situação totalmente sutil, por trás ali está o tentador. Só a título de exemplo, né, você lembra daquele trecho em que Pedro vai advertir Jesus e fala assim, Jesus, como assim o Senhor não vai morrer, o Senhor não vai para a cruz? E aquele momento, né, por mais que era Pedro, o amigo de Jesus, um dos mais próximos de Jesus, que estava ali sempre com Jesus, na hora que Jesus se retirava para orar, na sua caminhada, Pedro, naquele momento, não percebeu que ele estava sendo usado para tentar a Jesus. Tanto que a resposta de Jesus é, para trás de mim, Satanás. Né? Ele adverte Pedro de que, olha, essa voz não é a de Pedro. Aliás, essa voz é a voz de um tentador que está sutilmente me propondo algo. Mas como é que Jesus percebe que aquela voz que ele está ouvindo não é a voz de Pedro, mas é a voz do tentador? Porque Jesus percebe a mensagem que está sendo passada. E olha o que o tentador diz. Então o tentador chega na hora da necessidade, na hora da bagunça, né, da bagunça mental, porque quando nós estamos com fome, normalmente nós estamos ali meio bagunçados mentalmente, nós não percebemos muito bem as coisas. Né? Toda vez que você tem uma necessidade de ordem primária, né, de ordem física, fisiológica, você perde um pouco até o senso do raciocínio. Né? E nós precisamos estar atentos nisso. Jesus estava em jejum, Jesus estava se preparando justamente para esse momento. Jesus estava preparado para reconhecer a voz do tentador quando lhe fosse proposto algo que ele não deveria fazer ou que ele não deveria aceitar. Mas olha a proposta do diabo, ele diz assim, se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Perceba, meu irmão, que a segunda voz que nós percebemos é a voz da proposta do tentador. A proposta tentadora, ela tem uma voz própria. Né? E como a gente percebe isso? Porque a tentação, a proposta do tentador, ela é uma proposta que quando o tentador fala, ele fala como se nós tivéssemos falado. A ideia do diabo é que você tenha a impressão, a ideia do tentador é que você tenha a impressão de que você teve essa ideia. Quando, na verdade, não foi você que teve a ideia. Ele que veio e bolou o papo e falou assim, ó, por que você... Né? Perceba o que ele diz, olha, se és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Essa expressão, se és o filho de Deus, eu sei que a gente sempre aborda esse tema dizendo que o diabo estava ali questionando a identidade de Jesus. Mas existe também um outro entendimento a respeito desse se és o filho, como pode ser traduzido assim, esse texto. Já que você é o filho de Deus, ou sendo o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O que o diabo está falando, em outras palavras, é assim, ó, você é o filho de Deus. Né? Agora há pouco... uma voz do céu disse, você é o filho de Deus. Bom, já que você é o filho de Deus, e você está aí com fome, né, e você está aí necessitado, dá ordem a essas... Filho de Deus manda, acontece. Então dá ordem a essas pedras para que elas se transformem em pães. E aí você vai ter a sua necessidade suprida.
Essa é a voz da tentação. Essa é a voz da proposta do tentador. É uma voz que coloca você no centro. É uma voz que coloca você no trono. Né? Quando o diabo fala isso, olha, você é o filho de Deus. Já que você é o filho de Deus, né? Ele diz assim, ó, sendo você o filho de Deus, se é que é o filho de Deus, então resolva o seu problema. Né? Assuma a posição, né? Use a sua autoridade. Perceba que o diabo ele está distorcendo a verdade. Jesus, de fato, era o Filho de Deus. Jesus, de fato, tinha poder para transformar a pedra em pão. Jesus, de fato, tinha a necessidade, mas Jesus sabe que aquele não era o momento. Jesus sabe que a sua ação não pode iniciar, não pode surgir da sua própria necessidade, do seu achismo ou daquilo que ele quisesse. Jesus sabe que ele precisa ser ordenado pelo Pai, porque Jesus sabe o que veio fazer. Jesus sabe qual é o seu papel e qual é o objetivo de Deus para ele. Lembre que nós falamos na semana passada. Jesus entrou no deserto sabendo que ia ser filho. Nós precisamos entrar no deserto sabendo que nós somos filhos, para que quando nós sairmos do deserto, nós possamos agir como filhos. O deserto é o período em que nós aprendemos a como manifestar essa nossa filiação em Deus, esse nosso parentesco de filho com Deus. Veja, Jesus diz o seguinte, o diabo diz o seguinte, sendo filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães, resolva a situação. Primeira voz que nós temos é a voz do tentador, que chega dizendo e nós não percebemos. Chega no momento em que, se você não estiver atento, ele vai falar e você não vai perceber que é o tentador. Mas quando o tentador disser, a proposta dele pode fazer você perceber que é o tentador e que não é o seu amigo, que não é o seu irmão, que não é você. A proposta do tentador tem uma voz que quer te induzir a pensar de que a ideia foi sua. Quer ver um exemplo? Eu não quero arranjar briga aqui com publicitários, né, e propagandistas, mas eu sou formado em comunicação também e sei disso. O grande truque da publicidade é fazer com que você pense que você teve a ideia de consumir algo. Eu brinco com a Bárbara, né, o seguinte, que tem uma loja nos shoppings, né, aquela Miniso. É uma loja que tem de tudo, né, uma loja que tem de tudo. E eu digo para ela o seguinte, a gente entra nessa loja e a gente não precisa de nada quando a gente está entrando nela. A gente está andando pelo shopping e se alguém perguntar para você assim, você precisa de alguma coisa? Você fala, não preciso de nada. Mas quando você entra nesse tipo de loja que tem de tudo, você sai de lá pensando, puxa, eu precisava daquele negócio. Eu precisava daquele. Por quê? É tanta informação na sua cabeça, é tanta tentação, né? E tanta ideia rolando ali, que tem hora que você fala assim, puxa, eu acho que eu preciso daquilo. Eu estava pensando e eu preciso daquele negocinho ali. Eu preciso daquele item ali que vai resolver o meu problema lá da cozinha, lá de casa. Vai resolver o meu problema do meu escritório. Mas nada mais é aquilo do que uma grande, né, exposição a você a uma necessidade que você não tem, né? O grande truque da publicidade é esse. Fazer com que você pense que você precisa de algo que você sequer sabia que existia, né? Então veja, a voz da proposta quer fazer com que você pense que a ideia foi sua, quer fazer com que você pense que aquilo veio de Deus para você. Aliás, a voz da proposta coloca você no trono e nós temos que tomar muito cuidado com isso. Mas olha só, Jesus respondeu, está escrito. Bom, a terceira voz que nós percebemos aqui nesse texto, nesses 2 versículos, é a voz do Filho. É a voz de Jesus. E essa voz é uma voz interessante porque, assim, o Filho não fala por si. Como eu disse na semana passada, no nosso último culto, e você pode acessar lá para ouvir a pregação, o Filho só é filho porque tem um pai. Filho é um papel que só se completa porque tem o pai. É como dizer o seguinte, se alguém perguntar para você quem você é, e você disser, eu sou filho, a próxima pergunta automática é, você é filho de quem? Né? O que quer dizer que ninguém é filho simplesmente. Todo mundo é filho de alguém, né? Ou de alguém. Né? Você tem sua mãe e tem seu pai. Perceba que quando Jesus diz assim, quando o texto diz, Jesus respondeu, está escrito, o que nós percebemos é que esse filho, ele não fala por si. O filho, ele recorre ao pai para responder algo. Aliás, o filho recorre a alguém, a alguma coisa,
para responder, né? Talvez aqui alguém desavisado, ao ver Jesus dizer, está escrito, vai pensar que ele não recorreu ao Pai. Mas o mais importante deste momento do texto é que todo aquele que é filho considera o seu pai e recorre a ele para responder. É como dizer o seguinte, eu tenho lá o meu filho, Natan, e vamos supor que ele está um pouquinho maior, lá, uns 9 anos, 7 anos, e alguém pergunta assim para ele, ô Natan, vamos lá em casa comigo? Se ele responder por si só e falar assim, vamos, ele vai tomar uma bronca, logicamente, né? O que eu quero dizer com isso é que ele, antes de dar qualquer resposta, ou responder a qualquer proposta que lhe for dada, ele precisa, como filho, né, que mora debaixo do meu teto, né, assim que a gente ouve, enquanto você morar embaixo do meu teto, quem é que manda? É o pai, é a mãe. Então, o filho, antes dele responder a qualquer proposta, ele precisa ir e falar assim, pai, eu posso? Ou mesmo, se ele me conhecer bem, ele já vai saber qual é a resposta. E ele vai dizer o seguinte para a pessoa, olha, o meu pai, ele não vai me permitir fazer isso. Por quê? Porque eu já passei por uma situação e o meu pai não me permitiu fazer isso. Ou mesmo, olha, eu tenho um irmão mais velho e meu irmão já pediu para o meu pai para fazer isso. E meu pai não deixou. Então, se eu for falar com meu pai agora, meu pai não vai me permitir fazer isso. Perceba que o filho, que é filho, que reconhece que é filho, ele não fala por si. O filho recorre ao pai para responder às propostas que tem. Bom, essa é a terceira voz que nós temos, a voz do filho. A quarta voz que nós temos é a voz da Escritura. Diz assim, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. A quarta voz que nós encontramos aqui nesse texto é a voz da Escritura, é a voz da história. Meu irmão, todo filho que tem um pai, que conhece o seu pai, sabe que seu pai tem uma história. Sabe que ao passo que convive com seu pai, agora estou falando do pai terreno, né? Ao passo que convive com seu pai, vai conhecendo a história do seu pai. E às vezes, por conhecer a história do seu pai terreno, vai conhecendo a sua história, né? Vai conhecendo quem é, por quê? Porque percebe e conhece a história do Pai. Quando Jesus diz, está escrito, ele recorre a uma experiência já vivida. Não é a primeira vez que alguém está no deserto, não é a primeira vez que alguém está sendo tentado pelo diabo. Não é, mesmo sendo Jesus aqui na situação, não é a primeira vez na história que o Pai vê um filho nessa situação. Aliás, não é a primeira vez na história, e Jesus sabe disso. E Jesus, então, o filho, recorre à história do pai para responder à proposta que lhe foi feita. E Jesus recorre a Deuteronômio, capítulo 8, no versículo 3, que diz o seguinte, abra sua Bíblia aí, Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Diz assim, olha que interessante. Assim, está falando, nós estamos lendo na nossa comunidade o livro de Êxodo, né? E esse texto retrata justamente uma parte que nós estamos ali, nós passamos por ela e estamos, aliás, já nesse inteirinho ali do povo no deserto, não é? E aí esse versículo 3 aqui de Deuteronômio 8 diz assim, ó, assim ele, Deus, os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com o maná que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. O povo estava temendo lá no deserto a morte, estava temendo porque estava com fome e achava que ia morrer porque não tinha alimento para sustentar os seus corpos, a sua vida, né, física, terrena. Mas aí então o Senhor permitiu eles passarem por essa situação para quê? Para que eles então fossem sustentados, supridos pelo próprio Deus através do maná. Nós já conversamos sobre isso durante as quintas-feiras. Maná significa o que é isso? Essa palavra maná, no original, é isso que significa. O que é isso? O que significa que Deus sustentou o povo com algo que eles desconheciam. Deus não sustentou o povo com pão. Não foi o pão que manteve o povo vivo.
durante o deserto. Não foi. O que manteve o povo vivo no deserto foi a ordem de Deus, foi a ordenança do Pai. Foi o próprio Deus que disse, olha, haja o pão. Foi Deus que enviou o maná, foi Deus que enviou algo desconhecido do povo para que eles fossem sustentados, de forma que eles soubessem que quem os sustenta não é nenhum tipo de suprimento físico. Aliás, você pode comer o quanto você quiser para não morrer de fome, mas saiba que aquele que não conhece e que não busca o alimento e não recebe o alimento da boca de Deus, não recebe a palavra de Deus, esse não vive. Nós só encontramos vida no proceder da boca de Deus. E nós vamos entender isso na próxima voz que nós vamos ver aqui. Então veja, primeira voz que nós temos ali no deserto é a voz do tentador. Uma voz que chega e que às vezes ela não é percebida, é uma voz sutil. A segunda voz que nós temos é a voz da proposta do tentador. E essa pode sim ser percebida. Se você estiver atento e conhecer o seu pai, você vai perceber a proposta que está sendo feita. A terceira voz é a voz do filho, a voz daquele que não fala por si, a voz daquele que não pode responder de maneira autônoma, a voz daquele que precisa recorrer ao seu pai para dizer algo. A quarta voz que nós temos é a voz da Escritura, é a voz da história do pai. O pai tem uma história, o pai já passou por isso. Aliás, essa é a grande sabedoria, meu irmão. Nós recorremos a conselhos. A Escritura é um conselho, a Escritura é o testemunho, a Escritura é a história contada para nós do que já aconteceu. Não é? É a história. O que isso significa? Que aquele que recorre a um conselho é sábio. Por quê? Porque, meu irmão, ninguém vai viver algo neste mundo, mesmo que nós estamos vivendo. Né? Tem gente dizendo, isso é inédito. É inédito para nós. Para mim, né, que eu tenho 35 anos, isso é inédito para mim, pode ser inédito para você, mas para Deus isso não é inédito. Na história da humanidade, não é a primeira vez que nós vemos uma situação dessa. O que significa? Que se você quer tomar uma boa decisão, se você quer passar por esse momento, meu irmão, recorra a quem já viu muitas vezes essa história acontecer. Recorra a quem já conhece essa história até o final. Recorra ao Pai, aquele que conhece. Por isso que o filho, né, o filho inteligente é aquele que ouve o pai dizer, não põe a mão na tomada. Por quê? Porque eu sei que vai dar choque. O filho mais inteligente é aquele que ouve o pai dizer e fala assim, beleza, vou obedecer, porque se ele está dizendo é porque ele já passou por isso. Meu irmão, não há nada de novo que você possa viver que Deus não saiba, que Deus não conheça. Pode ser novo para você, mas não é para Deus. Então a quarta voz que nós temos é a voz da história de Deus, a voz do testemunho, a voz do exemplo, a voz do conselho. Busque conselhos na palavra, busque conselhos com pessoas mais maduras que você na fé, mais maduras que você na sua experiência de vida, mais maduras que você no seu trabalho. Busque conselhos. Nós temos uma geração hoje que infelizmente desvaloriza as pessoas mais velhas, desvaloriza aqueles que já passaram pelo que passam e por isso sofrem, porque vivem as coisas como se fosse uma grande novidade, quando não é, meu irmão, quando não é. Quarta voz. A quarta voz está dentro do texto que Jesus cita. Diz assim, Jesus, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Meu irmão, a quarta voz é a voz do Pai. A voz do Pai, segundo o texto que nós lemos aqui, segundo esse texto que Jesus cita de Deuteronômio, a voz do Pai é a voz que não se cala. Porque no dia que a voz do Pai se calar, não existe mais vida. É o que o texto está dizendo. Nem só de pão viverá o homem. Mas o homem vive, a vida existe por intermédio de toda, no original lá em Deuteronômio, o texto é de tudo que procede da boca de Deus. E aí, logicamente, que vai se entender que o que procede da boca são palavras, não é? Tudo bem. O texto diz, o homem, a vida existe por intermédio de toda palavra que procede da boca de Deus. Meu irmão, Deus lá em Gênesis 1 diz, haja, e aquele som da voz de Deus ecoa por toda a eternidade, porque no dia, às vezes as pessoas falam assim, o silêncio de Deus. Meu irmão, não é o silêncio de Deus porque Deus não está falando, é o silêncio de Deus, talvez, muitas vezes, porque nós não estamos ouvindo, porque no dia que Deus parar de falar, é o que o texto está dizendo, no dia que Deus não disser, no dia que a voz de Deus não for ouvida, não existe vida.
O que isso significa? Que eu e você encontramos a vida, a verdadeira vida, no som da boca do nosso Pai, na voz do nosso Pai. O sustento, a vida está no som dessa boca, da boca de Deus. Mas olha que interessante, vá em João capítulo 1, olha que interessante, meu irmão. João capítulo 1, veja, a vida, ela existe por intermédio daquilo que procede da boca de Deus, por intermédio da palavra de Deus. João capítulo 1 diz assim: no princípio era aquele que é a palavra. João está falando de Jesus, e olha como João vai falar de Jesus, como João vai testemunhar a respeito de Jesus. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não o derrotaram. Versículo 8 diz: ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Versículo 10. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Em outras palavras, poderíamos dizer que o mundo não ouviu a voz de Deus. Quem é a voz de Deus, meu irmão? Quem é a palavra que sai da boca de Deus? O próprio Jesus. Mas olha que coisa maluca de se pensar, que Jesus, ele é a palavra, ele é o som que sai da boca de Deus e que faz com que tudo exista, segundo ali João, não é? E faz com que tudo aconteça, e é nele que estão todas as coisas. Mas agora, na hora que o diabo tenta ele e propõe algo para ele, ele recorre a Deus, como se ele não fosse mais a palavra. E de fato, nesse momento ele não era, meu irmão. Ele se coloca na posição de filho. E por isso que Paulo vai falar lá aos Filipenses a respeito de Jesus como aquele que estava com Deus, era Deus, mas habitou entre nós. E aí Paulo vai nos advertir a que nós tenhamos esse mesmo sentimento, esse mesmo posicionamento, essa mesma postura. Que postura é essa, meus irmãos? Postura daquele que não fala por si, não decide por si, não faz, não acontece. Nós não exigimos, nós não decretamos, nós não falamos e acontece. Não, meu irmão, nós olhamos para o Pai e perguntamos: Pai, o que é que o Senhor diz? E nós nos alinhamos com o que Ele tem a dizer. Nós nos alinhamos com a palavra dEle. Quem é a palavra dEle? Jesus Cristo, meu irmão. Se você quer ver as coisas acontecerem, se você quer passar por esse momento, quer avançar, quer crescer nesse momento, se alinhe com o som da boca de Deus, o próprio Jesus. Nós só temos vida graças ao que procede da boca de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Por isso ele vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Só existe vida, meu irmão. Só existe vida em Jesus Cristo. Obedecer ao Pai é seguir os passos de Jesus. Perceba, meu irmão, a primeira voz que nós temos no deserto é a voz do tentador. É uma voz que chega e que você não percebe. Fique atento, meu irmão. Provavelmente você não vai perceber essa voz, né? Ela vai vir como a voz de Pedro, ou de um amigo, a sua própria voz. Mas a primeira voz é uma voz de quem diz como quem não quer dizer. A segunda voz é a voz da proposta. É uma voz que coloca você no centro. É uma voz que te coloca no trono. Aliás, é uma voz que te convida a ser órfão. A palavra órfão significa abandonado. Sabe qual é o grande problema da nossa era? É que nós temos muitas pessoas órfãs de pai vivo. Sabe o que isso significa? Pessoas que desconsideram o seu pai. Tem gente que fica órfão, meu irmão, que o pai falece, que a mãe falece, mas ele ainda traz o seu pai no coração, ele ainda honra o seu pai. Tem gente que o pai está vivo. E sabe aquela expressão, você morreu para mim? Pessoas órfãs de pai vivo. Órfão é aquele que é abandonado, órfão é aquele que se sente abandonado, ou é aquele que se posiciona como abandonado. É o filho pródigo, a história do filho pródigo. O que acontece ali? Ele fala assim: pai, me dá a minha herança para que eu vá viver minha vida. Em outros termos, ele está dizendo: olha, pai, eu preferia que você estivesse morto. E quando ele sai, ele vai viver como se fosse órfão, como se fosse alguém que não tem pai, mas o pai está vivo.
Terceira voz que nós temos ali é a voz do Filho. É a voz daquele que não fala por si. É essa voz que nós devemos ter. É assim que devemos agir. Como quem não pode dizer por si. Como quem sabe que não tem autonomia, que não é Senhor. Na verdade é filho, é servo. Precisa recorrer à voz do Pai. Aquele que vai orar e quando vai orar vai perguntar: Deus, o que o Senhor quer que eu ore? A quarta voz que nós temos é a voz da história do Pai, a voz das Escrituras, a voz do testemunho, a voz do conselho. A palavra de Deus, meu irmão, é o próprio Pai nos contando a sua história, para que nós saibamos como agir, como nos posicionar. Aliás, a palavra de Deus é a voz do Pai falando, contando-nos sobre a sua palavra. Se você pegar e ler a Bíblia toda, você vai perceber que o centro da Bíblia é Jesus Cristo. Jesus Cristo é a chave para que você entenda as Escrituras. A quinta voz que nós temos nessa história, nesses 2 versículos que nós abordamos hoje, é a voz que não pode se calar. A voz que no dia que se calar, não existe mais vida. A voz que diz, haja, e que é um som que permanece por toda a eternidade. Para quê, meu irmão? Para que haja vida, para que a vida continue. Se você está vivo hoje, saiba, é porque o Senhor não se calou. Você pode não estar ouvindo a voz dele e está achando que ele está em silêncio, mas Deus, quando está em silêncio, é porque você não está ouvindo, porque a voz dele não pode, não se cala, porque no dia que ele não falar, meu irmão, nós não levantamos. Nós não existimos mais. E eu quero aqui pôr 4 pontos para você passar por essa situação. Primeiro ponto que você tem que ter no seu coração: o tentador e a tentação são inevitáveis no deserto. Inevitáveis. Eles conhecem o caminho do deserto. Eles conhecem as pedras no deserto. O tentador e a tentação são inevitáveis. Segunda coisa que você tem que ter no seu coração, meu irmão: cuidado com as propostas que te colocam no centro, que te colocam no trono. Sabe aquela pessoa? Eu tenho isso na minha cabeça. Eu tomo sempre muito cuidado quando alguém chega para mim assim: tem um negocião para você. Sabe o que essa pessoa está fazendo? Em outras palavras, está falando assim: olha, existe um rei e esse rei é você. Aí, essas propostas que vêm assim: olha, tem um negócio bom para você, são propostas que fazem com que você diga assim: olha, eu mereço, eu posso, eu quero. Meu irmão, tome cuidado com propostas que te colocam no centro. Terceira coisa que você tem que ter no seu coração: seja filho e não órfão. Considere o pai. Por mais que às vezes você tenha a impressão que o pai está distante, considere o pai. Isso é honrar, meu irmão. Quando o texto diz lá, honra teu pai e tua mãe, aquilo ali é um ensinamento para nós, sabemos como agir com Deus. Trazer Deus no coração, né? Trazer o nosso pai conosco, é nós considerarmos em tudo a ele. Né? Nem todo momento, meu pai é o Gilson, nem todo momento da minha vida eu estava com o Gilson do meu lado, mas até hoje, mesmo hoje sendo casado, sendo pai de família, sendo eu agora aquele que tem a função, né, de representar ali o sacerdote, o herói do meu filho, né, o marido, né, de ser a imagem do homem, a imagem de Deus dentro da minha casa. Apesar disso, eu ainda trago no meu coração ensinamentos do meu pai. E mesmo no dia que meu pai falecer, eu continuarei trazendo. Mesmo depois, não serei órfão. No meu coração, não serei órfão. Meu irmão, o grande problema da nossa sociedade: órfãos de pai vivo. Quarto ponto, importantíssimo: viva conforme aquilo que procede da boca de Deus. Viva conforme Jesus Cristo. Siga os passos de Jesus. Meu irmão, lições de uma quarentena: Jesus e a tentação no deserto. Reconheça as vozes. Esteja atento para aquela voz que te coloca no centro. Esteja atento para aquela voz que te convida a ser órfão. E diga não. E não fale por si. Não tente brigar com o diabo. Submeta-se a Deus, resista ao diabo e aí ele fugirá de vós. E nós vamos perceber isso nas nossas próximas semanas. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã, nós queremos colocar o nosso coração diante de Ti, Pai. E primeiramente nós queremos dizer, Pai, e declarar que o Senhor Jesus morreu na cruz em nosso lugar e por isso, e nós reconhecemos a Ele, Pai, como nosso Senhor e Salvador, Pai. E sendo assim, nós Te chamamos, Deus. Nós podemos Te chamar de Pai, ó Deus. Aliás, essa é a maior maravilha das nossas vidas, Pai. Independente daqueles que não têm um pai, que não tiveram pai, ou que foram decepcionados pelos seus pais, nós sabemos que o verdadeiro
Pai é o Senhor, ó Deus. O verdadeiro e a maior imagem de Pai que nós temos é o Senhor, Deus. Pai, que em nome de Jesus, no caminho que estamos traçando agora, Pai, que no caminho que estamos fazendo neste momento, Pai, que possamos reconhecer, Pai, a proposta, a voz da proposta do tentador, Pai, e dizer não, Pai. Que não venhamos ser aqueles que se colocam no centro, que se colocam como deuses, como reis, Pai, mas que sejamos servos, Pai. Sejamos aqueles que obedecem a Tua palavra e que aqueles que reconhecem o Senhor, que reconhecem o Pai, e porque conhece e reconhece o Pai, Deus, recorre a essa voz que fala aos nossos corações para que nós possamos nos posicionar, Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, que tenhamos claro em nossos corações que é da Tua boca que procede a vida para nós, que não é nada que tenhamos, nada que sejamos, nada que façamos que possa fazer com que nós permaneçamos vivos, Pai, mas nós, Senhor, só temos vida em Jesus, só temos vida ao obedecermos ao Senhor, Pai, seguindo os passos de Jesus, Deus. Que essa seja a lição de hoje, Pai. Somos filhos, Pai, e queremos reconhecer a Tua voz, Pai, para que possamos saber como, Pai, agir, como fazer. Que não venhamos a falar por nós mesmos, Pai. Não venhamos a querer ser independentes, autônomos, Pai, desse Pai. Que não venhamos a querer ser órfãos, Pai, de Pai vivo. Mas, Deus, em nome de Jesus, que possamos ser, Pai, Teus filhos e reconhecer isso. E por isso poder orar, Pai nosso, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, meu irmão? Que você saiba disso. Você pode chamar a Deus de Pai. Jesus, quando sai da tentação no deserto, e ele então faz o sermão do monte, ali em Mateus capítulo 5, no capítulo 6 ele vai ensinar os seus discípulos a orar. E como que ele ensina os discípulos a orar? Ele diz, Pai nosso. Quem sai do deserto, depois do deserto, nós aprendemos muitas lições. E a mais especial delas é essa, de que nós podemos falar com Deus, o chamando de Pai. Se no deserto, com Israel, Deus, ele era visto e chamado de Senhor, agora, por nós, ele é chamado de Pai. Que seja assim, que nós possamos escutar a doce voz do nosso Pai, seja por intermédio das Escrituras, seja por intermédio de testemunhos dos irmãos, seja por intermédio de conselhos, seja por intermédio de uma experiência própria, sobrenatural, que você busque por isso, em nome de Jesus, que você possa passar por esse momento que estamos passando e sair certos, não só de que você é filho, mas decidindo ser aquele filho que não opta em ser órfão, mas decide reconhecer e considerar o seu Pai em tudo e deixar que Ele fale por você. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Escutando tua voz, sem chorar como filho, e passaria
escutar eu falar. E não poderia estar junto a ti, escutando sua voz, sem chorar como um filho, e passaria o tempo assim, sem querer nada mais que escutar eu falar, sem querer nada mais que escutar eu falar, sem querer nada mais que escutar eu falar. Amém, meu irmão, que em nome de Jesus você possa, em todos os momentos da sua vida, reconhecer a voz do Pai que te chama para ser filho, e que você venha a obedecer a voz do Senhor, a palavra do Senhor, seguir a Jesus Cristo, que de fato o seu relacionamento com Deus se revele em você cada vez mais se tornar como Jesus, que essa seja a voz reconhecida em seu coração, independente da situação. Tenha uma ótima semana, esteja conosco em toda a nossa programação, e que em nome de Jesus possamos passar por este momento e sairmos deste momento maiores do que entramos. Em nome de Jesus, tenha um ótimo domingo.